Pessoal, tá frio, hein? Tá frio. Aqui em São Bernardo do Campo estão fazendo 8 graus. Eu não gosto de frio. Quem me conhece sabe que eu prefiro calor. Mas tudo bem, vamos lá, vamos pro vídeo. Pessoal, mudanças no Minha Casa Minha Vida. Quando você vai ter os subsídios do governo, você precisa entender que de uma hora para outra a coisa pode mudar. Então, quanto maior o legado que você leva para sua vida de entender de um assunto, melhor você vai conseguir sair dessas mudanças que acontecem no mercado. Mas se você quiser ficar sabendo o que mudou no Minha Casa Minha Vida, fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar. Planejamento e controle de risco, as ferramentas necessárias para o futuro sem grandes surpresas. Eu sou o administrador Sandro Souza e hoje nós vamos conversar a respeito do Minha Casa Minha Vida. Para quem não conhece a consultoria Pense como Empresa, nós temos 4 módulos. Módulo número 1, consultoria administrativa e contábil, né? Módulo número 2, consultoria técnica em consórcio. Módulo número 3, consultoria imobiliária. E módulo número 4, planejamento de viagens. O Minha Casa Minha Vida, ele faz parte do módulo 3, consultoria imobiliária. E agora eu vou explicar para vocês o que mudou. Para quem não conhece, o Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal, onde, dependendo da faixa aonde você se enquadra, você pode ganhar um subsídio, né? Que pode chegar até mais ou menos entre 40 e 50 mil reais. E você tem uma taxa bonificada. Então, digamos que a taxa do mercado está 10%. Você vai lá, faz uma cotação Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa. E essa taxa de mercado, ela está em torno de R$ 10. No programa Minha Casa Minha Vida, dependendo da faixa que você se enquadra, você consegue uma taxa reduzida. Pode ser até 6,5%, 7%. Para quem está fora do mercado imobiliário, não manja do assunto, a cada 1% de diferença de taxa, é uma diferença enorme de juros que você vai pagar, né? Financeiramente falando. E por isso que nós temos a portabilidade de crédito. Tudo isso você aprende no módulo 3 da consultoria. Mas o que mudou? Dependendo da faixa aonde você se encaixa, você vai ter um subsídio. E se você chegar lá na última faixa, você não tem o subsídio. Você só tem a taxa reduzida. Então, em qualquer faixa que você se enquadrasse, você teria um ganho, porque essa taxa é muito reduzida. Até se você ficar na faixa 3, que é para renda até 8 mil reais, a tua taxa vai ser muito reduzida. Então você se dá bem, consegue comprar um imóvel. E o que mudou de uns tempos para cá, quando assumiu o novo governo? O programa Minha Casa Minha Vida, você consegue comprar apartamentos na planta, né? E quando você está na zona rural, você consegue comprar casas naquelas áreas grandes, onde são casas bem parecidas uma com a outra, você consegue comprar ali também. Uma novidade que surgiu foi você poder utilizar o recurso do Minha Casa Minha Vida para comprar imóveis usados. Então, se você encontrasse um imóvel de até 350 mil, é óbvio que o imóvel precisa ter escritura em ordem, toda a parte de impostos precisa estar em ordem, né? A documentação tem que estar muito ok para aprovar no financiamento. Você conseguia comprar um imóvel até 350 mil, estando no faixa 3. Só que o que aconteceu? O governo federal, ele precisa atender as pessoas que têm menor poder aquisitivo. Essa é a função do programa, obviamente, porque quem tem um maior poder aquisitivo,
ele consegue financiar de outra forma, mesmo pagando uma taxa mais cara. Só que o que acontece? O volume de pessoas procurando financiamento para comprar imóveis foi tão grande que faltou dinheiro. E não se enganem, pessoal, os recursos que o governo federal coloca no Minha Casa Minha Vida, eles são escassos. Ele vai estar lá, uma parte do orçamento é destinado à Minha Casa Minha Vida. Então, se houver uma maior procura por esses empreendimentos, vai acabar o recurso. O problema dos subsídios, dos programas sociais, é que não existe uma forma do mercado equacionar isso. Porque quando você tem muita procura por crédito e pouco recurso, automaticamente as taxas vão aumentar. E aí isso controla a procura. Mas como no Minha Casa Minha Vida não tem como as taxas aumentarem, e a procura é muito grande, e por que a procura é muito grande? Porque o déficit habitacional no Brasil, ele ainda é muito grande. Existem muito mais pessoas precisando de casa do que imóveis disponíveis para haver a compra. Então, por isso que acontece esse descompasso no mercado. Então, o que está acontecendo agora? Eu vou ler a notícia aqui na íntegra, que saiu no... Eu recebi aqui pelo Imob Report. Eu sugiro, né, todas as pessoas que se interessarem um pouco pelo... O corretor de imóveis não. O corretor de imóveis é obrigado a ler esse tipo de publicação, porque ele precisa entender do mercado dele. Agora, se você se interessa por o mercado imobiliário, quer aprender um pouquinho mais, digita lá no Google Imob Report, que aí você vai ficar atualizado de tudo que está acontecendo aí no mercado de imobiliário aqui no Brasil. E não se enganem, não é só imóvel de alto padrão, médio padrão, não, tem os assuntos do Minha Casa Minha Vida também, beleza? Então o que eles estão dizendo aqui na reportagem? Eles estão informando que já estão tendo mudanças no Minha Casa Minha Vida, porque aí a gente vai precisar, para que seja equacionado esses tipos de problemas que acontecem. Alta procura e pouco recurso, tá? A principal mudança é no faixa 3, como eu disse para vocês. Eu vou ler na íntegra. As alterações aplicam-se especificamente a compradores do faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda de até R$ 8.000. O valor máximo imóvel usado que pode ser enquadrado no programa diminuiu. Então quer dizer, antes você podia comprar um imóvel com 350 mil. Agora eles diminuíram para 270 mil. O que vai acontecer aqui, pessoal? É muito difícil, num centro urbano, você conseguir um imóvel, seja uma casa, seja um apartamento, com 270 mil reais. Na planta você consegue. Agora, a pessoa que tem um imóvel, ela não vai abaixar o preço para poder vender, para atender o programa. Então, automaticamente, isso vai diminuir a procura por esses recursos, porque vão faltar imóveis nessa faixa de preço. E tem um outro detalhe, ó. Além disso, foi modificado o valor da cota de financiamento, que antes chegava a 80%. Então, antes você precisava dar 20%. Quando você vai comprar um apartamento na planta, como o apartamento ele precisa ser construído, durante o prazo de construção, que vai de 30 a 35 meses, você conseguia diluir essa entrada durante a construção. Então a pessoa de baixo poder aquisitivo, ela não sente tanto. Quando você vai comprar um imóvel usado, você já precisa ter essa entrada de imediato. Então antes o financiamento era 80% do valor do imóvel. Agora caiu para 70%. E assim, e ainda existem algumas
algumas diferenças no financiamento, dependendo de onde está o imóvel. Então, se é lá no Nordeste é uma coisa, aqui do Sudeste é outra. Por isso você precisa ter uma pessoa que entenda do assunto, seja corretor ou até mesmo consultor financeiro, para poder te orientar nesse sentido aí de como você vai fazer a escolha do local e de como você vai financiar. Pessoal, eu não vou ler toda a reportagem, obviamente, mas a mensagem que eu quero passar é essa. Nós precisamos entender que quanto mais você conhece do mercado, menos você vai ser pego de surpresa com eventos como esse. Quanto menos você depender de subsídio, quanto menos você depender de assistências sociais, mais rápido você vai conseguir alcançar os seus objetivos. E a última coisa, pessoal, a administração de empresas, ela consegue te ajudar a concluir esses tipos de projeto. Porque as pessoas que têm maior poder aquisitivo, elas têm condição de pagar consultores tributaristas. Para quê? Para que a cada fase do mercado, a cada ciclo do mercado, ela consiga se adaptar às mudanças que vão acontecendo. Eu vou dar um simples exemplo. Quando você tem um financiamento imobiliário que o prazo geralmente ele é muito longo, o que vai acontecer? Você precisa ter uma noção de curva de juros, de títulos públicos, porque assim você consegue diminuir o valor que você paga no financiamento. Vou colocar um exemplo aqui. Se você tem uma grana para comprar o seu imóvel, mas você decide financiar, você pega essa grana, coloca numa renda fixa e aí você vai pagar a diferença entre a renda fixa e a taxa que você contratou. Então você está morando, você tem um imóvel e você ainda tem o dinheiro. Então são esses tipos de jogada que a gente precisa ter noção que dá para fazer, mas a gente precisa de uma pessoa que possa nos ajudar. E se vocês precisarem de uma pessoa, de consultores, pode mandar mensagem aqui pra gente, que a equipe da nossa consultoria vai poder te ajudar. Beleza, pessoal? Espero poder ter ajudado. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui!